Nós vamos dar continuidade ao que eu comecei a falar no domingo passado. Amém? E nós vamos usar o mesmo texto. Irmãos, você que tem hábito de vir ao culto de quinta, algumas pessoas frequentam o culto de quinta, mas não vêm ao culto de domingo. Fique tranquila, não é puxo de orelha aqui não. É porque você sempre vai ver a continuação do que foi dito domingo. Eu quero te alegrar com isso. Eu quero dizer que a mesma coisa que foi dita no domingo será dita hoje. Talvez com uma perspectiva diferente, com uma abordagem diferente. E isso nos faz adquirir o senso de pertencimento. Nós somos a igreja de Jesus Cristo nesse lugar, independente do dia, seja de domingo ou seja de quinta. Nós te reconhecemos e te amamos, independente de qual culto você frequenta. Se você frequenta os dois, um só, não tem problema. Diz assim o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 5, verso 24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo, e a concedeu ao seu Filho igual poder para dar a vida. E lhe deu autoridade para julgar todos, porque ele é o Filho do homem. Amém? Pode se assentar. Vou fazer uma breve exposição aqui de todo esse compêndio de palavras aqui, de todo essa perícope, esse pedaço de texto, só para você entender. Jesus faz algumas afirmações muito importantes. Ele diz o seguinte, que aquele que crê no Pai, veja, aquele que ouve a minha mensagem, põe aqui para mim, 5:24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê na mensagem, quem crê? O que está querendo dizer com isso, pastor? É que a mensagem, ou o mensageiro, ou o ato de anunciar a salvação, é apenas um meio que Deus usa para salvar o homem. Quem salva o homem não é a mensagem que nós pregamos, não é o que é dito em cima desse púlpito. O que salva o homem é a graça de Jesus. Deus não precisa de mensageiros para salvar aqueles que ama, Ele salva de livre e espontânea iniciativa, é Deus quem salva. E o que nós estamos fazendo aqui então, pastor? Você veio aqui para eu lhe comunicar essa salvação, apenas como instrumento. Eu não detenho poderes, eu não sou um Xalakazam, eu não sou nenhum tipo de mágico, eu não sou o Harry Potter, eu não sou nada disso. Eu sou apenas um mensageiro, um portador das boas notícias. E a boa notícia é que Jesus nasceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, vive e reina para sempre, e está reconciliando o homem consigo mesmo. Jesus é quem salva e apenas Jesus. E aí ele faz algumas afirmações. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus será salvo? É isso que o texto fala? É isso? Vamos de novo. Aquele que crê em Deus, pode passar, jamais... Espera aí, agora até eu buguei aqui, hein? Jamais será condenado, mas já... Você não está esperando a salvação, você já foi salvo no dia em que você recebeu Jesus. Você não vai passar para a vida eterna. A partir do momento que você reconhece Cristo e aceita essa salvação, você está salvo. Não é uma coisa para amanhã, é um ato peremptório, é para agora, é para hoje. Aceitou Jesus, já está salvo para a glória de Deus. Ele está dizendo, vocês não serão salvos, vocês estão salvos. Já passaram da morte para a vida. Próximo. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou. Jesus assim, quer dizer, vou mudar, eu ia falar Jesus assim como Paulo, não, mas Paulo assim como Jesus. Usava muito essas figuras de linguagem. Jesus fala, olha, vai chegar a hora, e já chegou. Vai chegar, ou já chegou? Jesus estava trabalhando a tensão do já e ainda não. Você é salvo por Cristo Jesus? Mas amanhã você vai trabalhar? Eu não vou amanhã não, porque eu sou salvo por Cristo Jesus, estou só esperando.
Desculpa, patrão, eu estou pedindo conta porque eu estou só esperando agora. Eu me transformei num anjo. O pastor vai falar com alguém? Fala, não, comigo não, só Jesus, que eu sou salvo em Jesus. Não preciso obedecer ninguém. Não preciso ouvir ninguém, eu sou salvo em Cristo Jesus, já foi. Irmãos, salvar Jesus não é virar o Gasparzinho. Você não vai virar uma alma penada porque você foi salvo por Jesus. Aceitou Cristo, agora eu sou... Não. Olha, ser salvo por Jesus, ou aceitar a salvação de Cristo, te garante a passagem para a vida eterna, amém? De imediato, mas você vai continuar vivendo. Essa é a atenção do já ainda não. Nós somos salvos, mas ainda estamos vivendo. Já estamos salvos, e um dia essa obra se completará. Jesus estava dizendo, vai chegar o dia e já chegou. Jesus estava dizendo, olha, o momento já chegou, mas ele só vai se completar quando o reinado de Jesus se estabelecer por completo, ou seja, quando o perfeito vier. Quando vier o retorno de Cristo, então nós seremos salvos por completo, seremos imunes de pecado e moraremos com Ele na eternidade. E Ele vai dizer que os mortos ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Irmãos, entenda esse texto aqui. Os mortos desse texto são mortos espirituais, amém? E eu vou te provar. Você já foi em um velório? Você nunca foi em um velório? Você já foi a algum velório que o padre aplica extrema-unção ou que o pastor faz o culto fúnebre? Já foi? O pastor fala em nome de Jesus, não fala? E todos os mortos ressuscitam? Hã? Se isso fosse aplicado literalmente, todos os mortos deveriam ressuscitar em todos os velórios, e os velórios seriam inócuos, não fariam sentido. Jesus está dizendo, aquele que está morto espiritualmente, chegou a hora, chegou a oportunidade para que ele viva, e se ele crer que Deus me enviou, e que eu de fato sou filho de Deus, então ele passa da condenação eterna, da morte eterna, para a vida eterna. Jesus está dizendo, qual é o tempo disso? Jesus está dizendo, agora. Só para mim. Próximo. O Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu ao Filho o igual poder de dar a vida. Meu Deus. Próximo. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Fica meio conflituoso, é outro texto que é conflituoso. Deus deu o poder porque Jesus é Deus, amém? Não? Jesus é Deus, amém? E aqui fala que ele é quem? Ele é filho de Deus ou filho do homem? E de Deus? Quando a Bíblia faz referência a Jesus como filho do homem, a Bíblia está dizendo o seguinte, ele sofreu as mesmas dores. Jesus tem autoridade, o que nós chamamos hoje de lugar de fala, sabe? Sabe? Jesus pode falar a respeito de superar pecados, Jesus pode falar a respeito de ter uma vida santa, Jesus pode falar a respeito de superar as incertezas dessa vida, porque ele fez como homem, ele superou isso, ele é filho do homem, um Deus magnificente, superior, supremo, humilhou-se na forma de homem, teve que vir à terra, aprender a falar, passar por frio, por fome, por tudo isso, por isso ele tem autoridade para dizer, eu superei as coisas dessa vida, eu vivi em santidade, eu passei por tudo isso, eu sou tão filho do homem quanto você foi, por isso eu posso liberar perdão sobre você, porque eu venci todas essas coisas, inclusive a morte, e essa é a proposta, eu venci a morte, se eu venci a morte, isso é Jesus falando, tá? Não eu, pelo amor de Deus, essa é a proposta de Cristo, ele venceu a morte, amém? Logo, se ele venceu a morte, ele é a única autoridade para falar que você pode também vencer a morte, seja ela literal, ou seja ela espiritual. Jesus está dizendo, eu venci a morte literal, e posso fazer você vencer a morte espiritual. Essa é a proposta do Evangelho de Cristo, nos fazer vencer a morte espiritual, o pecado original, transpor, transcender, ver a luz de Cristo no fim do túnel, e ser salvo pelas suas palavras, e pela obra redentora da cruz do Calvário. Essa é a proposta da cruz, amém? Dito isso, eu quero fazer uma breve introdução. Nós estamos falando de superar as incertezas, amém? Amém? E é bem verdade que nunca houve uma geração que tenha tanto acesso à informação como a geração de hoje. Um amigo meu estava falando assim, como as crianças são mais inteligentes que nós, né? Eu falei, é óbvio que elas são. Não há, eu não sei nem se há mérito nisso. Quem aqui tem, não vou perguntar quem mais tem 30 anos, é muito delicado isso, mas enfim, quem aqui tem, que são poucos, é claro, a maioria de vocês são muito jovens,
Vocês vão lembrar da Barça, lembra da Barça? Quem aqui da região sabe, para nós fazermos um trabalho de escola, nós tínhamos que caminhar até o Mandaqui, aonde tem uma biblioteca, e a Barça, ela atualizava todo ano, era uma enciclopédia cheia de mapas, cheia de orientações e contava a história da humanidade. Aí você chegava lá na biblioteca, era você e mais 2 para carregar, um pegava de cada lado, colocava, e todo ano ela atualizava. Então não adianta você ter lido a Barça em 365 dias, porque no próximo ano ela atualizaria, e todo esse conhecimento, toda essa sabedoria humana, tudo isso que nós adquirimos durante anos, com muito esforço, com muita labuta, pode ser facilmente adquirido em um vídeo do YouTube. Natanael liga um vídeo no canal que chama Você Sabia? Ele assiste 2 caras esquisitos falando, e contando a história da humanidade, e ele chega para me corrigir, ou para falar, que eu falo tanto de planeta para eles, eu falo, não é mais isso não, já foi. Ele aprende o que eu aprendi em anos, em 1 hora, então não é para menos que eles sejam mais inteligentes, eles são muito mais cheios de informação, porque o acesso à informação hoje é muito maior, hein? Quem tem mais de 30 anos sabe muito bem do que eu estou falando, faz total sentido para você. Nós tínhamos dificuldade, só que esse tanto de acesso à informação, criou nessa geração uma falsa ideia de que eles sabem tudo, criou uma falsa sensação de que nós não precisamos mais adquirir conhecimento, criou uma falsa sensação de que se não há recompensa, aquela matéria é desinteressante. Quer ver uma coisa? Quem aqui já não falou, para que ter filosofia na escola? Filosofia, isso aí deu o que na escola? Para quem já estudou, fez faculdade, sabe que a filosofia é nominada como a mãe de todas as ciências, que não haveria matemática sem filosofia, ou que não haveria outras matérias de exatas sem a filosofia, mas hoje as pessoas acham que sabem tanto, que elas acham que não precisam mais refletir sobre nada, logo aquilo que não é recompensa imediata, não é interessante para elas, elas viraram compulsivas, elas viraram secularizadas, elas ficaram consumistas, e aí cada vez mais elas precisam de informação, e isso gerou nelas a falsa sensação de que elas sabem de tudo. Nós estamos cheios de PhD em nada, um monte de gente que fala de coisa que não entende nada. Essa geração é absurdamente ignorante, cheia de informação, parece meio paradoxal, mas é a verdade. Ao mesmo tempo que é cheio de informação, é vazio de conteúdo. Uma coisa que eu aprendi é que o conhecimento, de uma forma geral, a primeira coisa que ele vai causar em nós é a sensação ou a percepção de que a gente sabe pouco. Quanto mais você conhece, quanto mais conhecimento você adquire, mais você percebe o quanto você é ignorante. E mais você percebe o quanto você está distante da verdade. Tem aquela primeira frase aqui? Viu como a gente está imediatista? A principal característica de quem estuda muito é viver incomodado pela sensação de que sabe pouco. Quer conhecer alguém que conhece muito? Essa pessoa é incomodada com a sensação de que não sabe nada, está sempre à procura de algo para descobrir. Por isso que nós estamos tão cheios de certeza. Eu disse isso no domingo e repito hoje. Uma coisa que as convicções que nós adquirimos durante a vida nos causam, é a sensação de incerteza. Quanto mais nós conhecemos, mais nós percebemos que não sabemos nada, e às vezes aquilo, em vez de gerar em nós garantias, gera em nós mais incertezas ainda. E não é diferente com o conhecimento teológico, ou conhecimento do Evangelho, amém? A arrogância, a altivez, a falta de humildade, é a principal característica dos ignorantes. A principal característica de um ignorante, no sentido, estrito e lato, do jeito que você quiser, da palavra, o ignorante se comporta com altivez. Ele não percebe o que o outro pode colaborar com ele. Um religioso extremista não consegue tolerar a informação que o outro tem para dizer para ele. Nós somos o que somos porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos um semeando, agregando valor no outro, amém?
Não se comporte como ignorante. Seja humilde e pronto para aprender. Por que toda essa introdução? Se as coisas naturais dessa vida são difíceis de explicar, imagine a questão da salvação. Quem aqui já teve conflito com esse tipo de discurso religioso? Primeiro que os discursos religiosos são difíceis de entender. É ou não é? Tem gente que fala, é mais fácil ler a obra do Shakespeare inteira e compreender, é mais fácil ler o Isaac Newton, é mais fácil saber do Darwin, sei lá, do que entender o discurso de salvação. É pouco prático. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é tentar te ajudar com isso, pode ser? Respondendo coisas práticas. Como nós somos salvos? A primeira coisa. Primeiro que eu vou começar a falar isso partindo do pressuposto que você acredita em salvação. Todo mundo acredita em salvação? Salvação mesmo, assim, do jeito que você aprendeu lá na tua casa. O que é até engraçado na academia hoje. Eu já estava falando com o Kevinho, e eu vejo essa galera falando, porque o Darwin mesmo nunca disse que Deus não existe. Ele nunca disse isso, inventaram, até o coitado do Darwin entrou na briga, colocaram ele, você disse sim. Enfim, não, sabe, a gente até caçoado, às vezes, é feito desdém com a gente, por causa que a gente acredita naquela história, Adão, Eva, enfim, da criação. É disso que eu estou falando. Quem acredita nessa perspectiva de que um dia nós iremos para o céu, que existe um lugar diferente, que Jesus está reinando, um lugar celestial, a partir desse pressuposto que eu vou falar com você, de que se você veio aqui é porque você acredita nessa informação, amém? Que Jesus morreu e te salvou. E a primeira lição sobre esse tema é que nós precisamos aprender, e eu vou dizer isso, e já disse domingo, e vou repetir isso, e essa é a tônica da vida do cristão, vai ser repetido todas as vezes que se falar de salvação. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a salvação é um ato de livre vontade de Deus. O que isso de fato quer dizer, pastor? É que o pastor não pode te salvar, e sorte sua por isso. Porque se a salvação estivesse na minha mão, provavelmente nós dois ia para o inferno. Você ia junto comigo, para as profundezas do Hades. Ainda bem que não está na nossa mão. Não acredite em falsas promessas. Não existe um ritual. Não existe uma mandinga para ser salvo. Não existe nada disso. O que possibilita que o homem seja salvo é o sacrifício que já foi feito. Não há nada para ser feito. Não há como auxiliar a Deus. Não há como viabilizar a salvação. Não há como ser melhor para ser mais salvo. A única coisa que nós podemos fazer é receber a salvação que é em Cristo Jesus. A salvação é um ato deliberado, uma iniciativa própria do Deus triuno, aquele que resolveu nos salvar por amor. Deus vai te salvar porque Ele quis. Qual o critério de Deus? Eu vou perguntar qual o critério de Deus, irmão. Eu já nem merecia ser salvo, já sou salvo, vou ficar interrogando, eu só aceito, tá bom, tudo bem. Nem sei qual critério, me colocou dentro do plano, eu aceito, eu falo sim. Deus está reconciliando o homem consigo mesmo através de Jesus. A iniciativa é de Deus. Não tem oferta, não tem ritual, não tem igreja, não tem denominação, não tem religião. O único que salva é Jesus, porque Jesus decidiu salvar. Deus Pai fez o plano, Deus Filho executou o plano, e o Deus Espírito é quem te capacita para cumprir o plano. Nós somos salvos porque Deus quis assim, amém? Ele viabilizou esse ato de misericórdia. E quais são os critérios para identificar o salvo? O texto faz uma afirmação, aquele que ouvir e crer. Repita, ouvir e crer. Agora vamos comigo, ouvir, crer e praticar. Veja, o cristianismo é dividido basicamente em 3 etapas. Primeiro você ouve a informação do evangelho, isso está ligado ao intelecto e à humildade. Você tem que ser capaz de acreditar. O evangelho é uma decisão de fé, amém? Ele é antinatural, eu disse isso no domingo passado. Você está acostumado a trabalhar e depois de 30 dias você recebe seu salário, é ou não é? Dependendo da cultura, às vezes recebe na semana, enfim, mas você está acostumado, primeiro trabalha, depois recebe, e você recebe de acordo com o tanto que você, então é por merecimento, amém? A salvação é antinatural, porque você recebe o que você não merece. O ser humano não consegue acompanhar essa informação, porque é diferente de eu dizer, olha, você fez para mim, está aqui o pagamento do que você me fez. Jesus vem e fala, você não fez, você não merece, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não, brincadeira, isso foi uma piada que eu aproveitei, que eu não consigo resistir às vezes.
Jesus vai dizer, olha, você não merece, você não vale isso, mas mesmo assim eu estou te dando. Isso é antinatural e difícil de assimilar. Jesus nos dá mesmo sem merecer. E qual é a nossa parte? Ficar feliz, se alegrar, fazer a manutenção disso, viver para agradar esse Deus que de bondade e misericórdia o seu coração é farto e nos alcançou com isso. Essa é a nossa parte, sermos gratos ao Deus Salvador. Amém? Então você ouve, isso está ligado ao seu intelecto, você precisa ter um ato de fé. Eu decido acreditar. Tem gente que fala, você viu a nova prova de arqueologia? Esses dias saiu um vídeo na internet de um pastor conhecido, que é arqueólogo, falando que Salomão tinha inclinações homossexuais. Aí ficou uma briga, eu disse, irmão, que cargas d'água que isso tem a ver comigo, irmão? Eu não quero saber disso daí. O que eu tenho a ver com isso aí do cara? Deixa ele, sei lá, já foi, já morreu, não vai explicar. Que você tem? Que preocupação fútil, inútil, descabida, boba. Eu estou com meus olhos em outro lugar. Paulo diz, olha, eu não alcancei ainda o status de perfeição, mas eu faço uma coisa, eu fixo os meus olhos no alvo, no prêmio da soberana vocação, no prêmio que é a salvação. Irmão, tire o seu foco de coisas inúteis, decida olhar para Jesus. Se sair um descobrimento arqueológico, eu não acredito por causa disso, eu acredito porque eu tenho fé na cruz do Calvário, eu acredito porque eu aceitei essa remissão sobre mim. Esse é o exercício de ouvir, está associado ao ato de crer, amém? A compreensão, a compreender, você compreende a informação do Evangelho? Jesus é o Filho de Deus, o homem estava perdido e foi achado. O homem estava condenado e foi perdoado. E tudo isso só é possível através de Cristo Jesus e do seu sacrifício. Essa é a mensagem que você precisa compreender. E depois disso você precisa crer. Acreditar que isso é verdade. Que o Evangelho é mais que um discurso. Ele é eficaz. Ele é a arma de perdão. Ele é a carta de alforria. Ele é a nossa libertação espiritual. Amém? E depois praticar. Acredite, o Evangelho é efetivo. Ele é efetivo na questão espiritual, na questão comportamental, na questão sentimental. O Evangelho de Jesus afeta tudo que nós somos, tudo que nós cremos, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, a nossa maneira de agir. O Evangelho de Jesus é poderoso e afeta tudo que nos envolve. Vou colocar uma frase aqui para ficar mais claro para vocês, que é do C.S. Lewis. É claro que é do C.S. Lewis, que eu seria incapaz de desenvolver uma frase dessa. Eu acredito no cristianismo como acredito no sol, que nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Eu acredito em Jesus, não porque eu vejo, mas porque através dele, porque através de uma cosmovisão, de uma ideia de vida cristã, eu vejo tudo. Sabe por que eu sou capaz de perdoar o que parece imperdoável? Porque não é por mim, eu vejo através de Cristo e através da sua obra, então eu acabo perdoando coisas que parecem perdoáveis. Sabe por que eu consigo aceitar pessoas que ninguém aceita? Porque eu não os vejo e não vejo a sua limitação, eu não desprezo por causa do tamanho do seu pecado, eu os vejo como pessoas que têm acesso à cruz do Calvário tanto quanto eu, que receberam o mesmo perdão que eu, e é por isso que eu os aceito. Não é porque eu estou vendo o cristianismo, mas é porque a partir do cristianismo eu vejo todas as coisas. Deu para entender? Nós já definimos que Jesus salva o homem por sua própria vontade e que o cristão tem características óbvias, tangíveis. Ele ouve, repita, ele ouve, crê e pratica. Escute, se alguém tiver um discurso muito lindo e a vida dele não tiver convergência com o discurso, ignore essa pessoa. Ele é mais um manipulador, mais um malandro querendo usar da sua fé. A pergunta é, quem é salvo pode perder a salvação? Agora é uma discussão de milhões. Essa discussão vem perdurando durante milênios. Mas eu vou fazer a minha observação, diante da minha perspectiva, baseado num texto bíblico, amém? Hebreus 6, para mim, por favor. Versículo 4. Eu tenho que ir rápido aí, viu, gente? Me dá essa força, garoto. Hebreus 6,4, sem pressão, é claro. Eram quase... Não, esse é João, né? Eu percebi que não começa com era, né? Fiquei assustado até. Essa sua versão aí é outra. Hebreus... O correio entregou a carta errada. Essa tradução aí não está de Deus, não. Quer que eu abra aqui? Alguém ajuda os irmãos na escola bíblica aí.
Hebreus 6:4. Porque, junto comigo, sincronia. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. Próximo. E que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-lo à vergonha pública. É possível perder a salvação? Parece que essas pessoas eram salvas, essa descrição de pessoa, eles eram iluminados, cheios do Espírito Santo, ouviram a palavra da verdade, acreditaram. Parece que eles eram pessoas salvas ou não? Não parece? Porém, o texto afirma que eles perderam, que não há mais como trazê-los de volta. Pense assim comigo, a salvação é o maior de todos os tesouros, amém? Mas ele é um tesouro que não pode ser roubado, só pode ser perdido. Deu para entender? O perigo da salvação não é que alguém te tome, você não precisa de um cofre, você guarda ela no coração, porque o perigo não está no ato de alguém roubar, e sim no seu descuido a ponto de perder. Deu para entender ou não? Está mais relacionado ao desleixo ou à falta de crença em quem Jesus é. Ele faz uma observação, que essas pessoas receberam o Espírito, porém rejeitaram o fato de Jesus ser Filho de Deus. Como o homem pode perder a salvação? A partir do momento que ele rejeita a obra de Cristo na cruz. Ele ganha a partir do momento que ele reconhece a obra de Cristo, e ele perde no dia em que ele rejeita. Existe, ao meu ver, uma possibilidade apenas do homem perder a salvação irremediavelmente, que está associado ao pecado do Espírito, que é renegar a obra de Cristo. Ficou tenso agora, né? Você devia ficar feliz, por um motivo, que aqui eu não sei você, de qual tradição que você é de igreja. Os católicos e os pentecostais são muito parecidos nisso. Eu falo como pentecostal, mas conheço a doutrina católica. Quem aqui foi muito tempo da igreja católica sabe de uma coisa: você peca, e aí você tem o ato da confissão, é ou não é? Mas não é só confessar. Depois da confissão, o padre aplica uma penitência. Porque se você não praticar aquela penitência, você está condenado. Como se perder a salvação em ganhar fosse acender e apagar a luz. Pequei, perdeu. Me arrependi, ganhou. Perdeu, pequei. Eu falei isso domingo. Então, ir para o céu é questão de sorte. Eu já ouvi pessoal, vai mentindo, vai que Jesus volta bem na hora que você está mentindo. Eu falei, então o negócio é da sorte. Não tem a ver com a transformação, não tem nada a ver com nada. Sendo sortudo, é quase que jogar na Mega Sena, você sabe. Não faz, falando alto assim, não faz sentido, mas quem aqui nunca acreditou nisso, não é verdade? Vocês dão risada porque sou eu falando, mas dentro de vocês, você, meu Deus, eu já acreditei assim. Um dia eu estava falando com um irmão de uma denominação bem mais radical assim. Aí ele falou, você vai na praia, irmão? Vou. Vai que Jesus volta, você está sem camisa. Aí eu fiquei pensando, e se Jesus voltar eu estiver tomando banho? Será que eu tenho que tomar banho de camisa? Esse irmão gerou um conflito existencial dentro de mim. Falei, será que quando Jesus me vê, ele me vê de roupa? E quando eu tiro a roupa, ele fala, nossa, meu Deus, está nu. Nós associamos a pureza a vestir roupa, é ou não é? Sim ou não? Mas o pecado foi revelado através do vestir roupa, e não do tirar roupa. Deus fala para Adão, o que você está vestido? O que é isso? Esse era o símbolo que ele começou a conhecer. Adão foi o primeiro a ter essa síndrome do conhecimento. Ele começou a conhecer falando, agora eu sei que eu estou nu. E diante da perspectiva dele, ele estava impuro, mas diante da perspectiva de Deus, ele era feito como era para ser, antes de vestir a roupa. A nossa percepção de mundo é bem distorcida, e às vezes nós associamos
comportamento, na questão ética, de vestimenta e etc., a pureza, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, amém? Enfim, foi só para falar que dá para perder a salvação, ao meu ver. A salvação tem dois aspectos interessantes. A primeira é que ela deve ser valorizada. Não confunda o propósito do Evangelho com os efeitos do Evangelho. Pode ser que uma transformação de vida te leve a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um empresário melhor, um empregado melhor. Pode ser ou não? Mas esse não é o propósito do Evangelho. Esse é o efeito do Evangelho. O propósito do Evangelho é oferecer ao homem uma oportunidade de salvação eterna. Deu para entender? Repita comigo: Jesus é Deus, não negociante. Vem aqui ser bonzinho para mim que eu vou te dar um carro. Deixa para lá. Aquele pessoal do programa de TV, sabe, né? Vamos lá. Segue. Por outro lado, a salvação não deve ser usada como instrumento de manipulação. Nós vemos nos púlpitos, independente das denominações, pessoas usando isso. Você vai sair dessa igreja, quando você cruzar essa porta, a salvação vai ficar, e você vai. Como se fosse uma coisa mágica, assim. Veja, a salvação não tem intermediários. A salvação é dada por Deus ao homem. Você não precisa de mim para ser salvo. Não depende dessa igreja para ser salvo. Não depende da sua contribuição para ser salvo. Muito pelo contrário, você só vem a uma igreja porque foi salvo. Entende? E você quer participar do grupo dos que foram salvos. Você só contribui porque você entendeu que o parâmetro de dar é o de Jesus. Então você entrega sem problema. Você não faz coisas para ser salvo, você faz coisas porque foi salvo. Deu para entender? Não deixe que ninguém manipule sua fé. Então, para finalizar, como conviver entre a natureza caída e a salvação? Toda hora eu estou olhando para mim e vendo que eu não mereço ser salvo. Só eu, você não, vossa santidade. Quando eu olho para mim mesmo, e aí eu faço uma lista dos que merecem ser salvo, humanamente falando, e dos que não merecem, adivinhe qual lista que eu me encaixo? Vamos lá, um pouco de sinceridade não faz mal a ninguém. É que você não quer falar de mim, eu entendi já. Vamos lá, você agora, nós, pode ser? Olhe para nós do modo geral, para o ser humano, faça uma lista dos que merecem ser salvo e dos que não merecem. Em qual lado você acha que a gente está? Quem é que já disse? Esse pecado eu não faço mais. Já viu aquele meme? 11h59, esse eu não faço mais, meia-noite, fazendo de novo. 00:01, não vou orar porque estou com vergonha de Deus. Como se Deus não tivesse visto o pecado. Não vou nem falar para Deus, vai que ele não viu. É igual quando a mãe chega para o filho e fala: se você contar para o pastor eu te estouro. Fala: mas Deus já viu, irmã, o que tem a falar com o pastor? Tanto faz. Minha mãe me ameaçava quando eu era criança. Não, brincadeira, mãe. É lógico que nós estamos na categoria dos que não merecem ser salvos, mas Colossenses capítulo 1, verso 3, Paulo faz uma afirmação importantíssima. Ele diz que o Filho de Deus, esse que é chamado Filho do Homem, que passou pelas dores, pela tribulação, pela labuta, que venceu o pecado e a morte, ele nos transportou do reino de trevas para o reino de luz. E o que é tão importante nisso, pastor? É que nós não fomos por vontade própria, nós fomos transportados. E transportado aqui no texto é no sentido de carregados. Jesus nos pegou do reino das trevas, e alguns de nós foi de: não quero, deixa eu aqui nas trevas. Você vai, você não vai sim, miserável, vamos lá. Já viu? Tem gente que você vai expulsar o demônio dele, o demônio fala: estou querendo sair faz tempo, mas... O demônio faz campanha para sair do irmão. O demônio vem na igreja e fala: pastor, me ajuda a me liberar desse cara. Tem gente que não quer, mas a Bíblia diz que como um pai carrega o seu filho incapaz, nós somos incapazes de escolher a salvação, nós somos manchados e marcados pelo pecado original, e mesmo assim, num ato de bondade, misericórdia e graça, o Filho do Homem, que também é o próprio Deus, que encarnou como servo, mesmo sendo rei, nos pega no colo, nos tira do reino de trevas, e nos leva para o reino do seu Filho de luz. É um transporte. Como assim, pastor?
Sem fazer nada? É. Sem eu me mexer? É. Sem eu ser capaz? Sim. Sem eu ter vontade? É. Sem eu escolher? Sim. Ele vem com bondade e misericórdia e você aceita depois. Não é você que vai até Ele, é Ele que vem primeiro até você. E você, contemplando a graça e agradecido por essa graça, aceita ser carregado por Ele, como uma criancinha que é levada pelo seu pai. Está muito fraco isso daí. Vamos lá, aplicações do texto. Sempre vale lembrar que nós somos salvos pela bondade de Deus, eu vou sempre dizer isso. Outra coisa, precisamos pensar o quanto o Evangelho e sua mensagem são efetivos na prática, amém? Quem é pentecostal aqui há muito tempo? Você entrava na igreja e o pessoal falava, quem era bêbado não bebe mais, quem fumava não fuma, lembra disso ou não? É claro que alguns irmãos dão uma exagerada, dão uma potencializada na coisa. E essa é a beleza de sermos pentecostais, amém? É por isso que eu gosto. Se não fosse assim, se não é para brincar, nem desce para o parquinho. Mas é cheio de verdade isso. Pega um homem que não aceitou a mensagem do Evangelho e pega ele depois de aceitar. Veja, ele cria um limite ético, ele aceita um limite moral. Porque se Deus não existe, ter moralidade não faz sentido. Por que não roubar se Deus não existe? Por que não matar se Deus não existe? Por que ter um limite moral e ético? Todo limite moral e ético da sociedade ocidental criou-se a partir da crença que Jesus existe. Primeiro nós acreditamos, enquanto ocidentais, que Jesus existia. E depois nós desenvolvemos a ética, o bom comportamento. A ideia de que o outro tem direito assim como nós. A ideia de civilidade, de cidadania, foi criada a partir do cristianismo. Isso que é um discurso muito longo isso, mas a partir do, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o homem que recebe o Evangelho de Jesus, que o homem, no gênero humano eu estou dizendo, que a pessoa que recebe a informação do Evangelho, que a pessoa que recebe a graça de Cristo, ela é tão impactada, que ela deixa as velhas práticas, que ela troca a sua natureza corrompida, por uma nova natureza. Agora o que habita mais nela, não é mais a natureza do pecado manchado de Adão, e sim a nova natureza lavada, remida e perdoada de Cristo Jesus. É como uma roupa, você deixa a velha roupa, e veste uma nova roupa, que é obtida no guarda-roupa da graça. Deu para entender? Você era impuro e passa a ser puro. As suas roupas estavam sujas e passam a ser limpas. Você era apartado da graça e agora passa a ser acolhido por ela. O homem que recebe a mensagem do Evangelho de Cristo, aceita e pratica, muda o seu comportamento, muda o seu modo de falar, deixa e abandona velhos hábitos para viver uma nova vida. Esse é o poder do Evangelho. Ela nos afeta nos afetos, no intelecto, no comportamento, na ética. O Evangelho de Jesus é poderoso e abrangente, amém? A salvação é um tesouro que não pode ser roubado, mas pode ser perdido, cuidado, amém? Acredite que você, Martim Lutero fala assim, é que fora do contexto parece uma coisa muito, mas Martim Lutero, o pai do protestantismo, fala assim, ser pecador com força, mas arrependido com mais força ainda. Ele estava dizendo o seguinte, aceite a sua condição pecadora, não tente maquiar isso. Não seja iludido de achar que um dia você vai criar asa e sair voando por aí. Essa não é a proposta do Evangelho. Porque se essa fosse a proposta do Evangelho, então eu posso salvar a mim mesmo. A proposta do Evangelho é, olhe para a sua condição pecaminosa. Veja o quanto você é pecador. Veja o quanto você é imerecedor. E depois olhe para o lado e veja Cristo te habilitando para a salvação, te perdoando do pecado e te capacitando a ser filho de Deus. Te dando o direito de ser filho de Deus. Você é pecador, talvez com muita força, talvez você seja bom nisso. Tem gente que é muito bom de fazer a coisa errada, é ou não é? Mas lembre-se que mais poderoso do que os seus hábitos de pecar, ou do que o seu erro, é o sacrifício de Jesus na cruz. Arrependa-se com mais força do que você pecou. Se você pecou com intensidade, arrependa-se com mais intensidade ainda. Se um dia você errou e tropeçou, recomece, reacenda dentro de você
essa chama do Evangelho com mais intensidade ainda. Lembre-se, Jesus ama você, isso não é um jargão evangélico, isso é uma verdade celestial, uma verdade eterna. Jesus nos ama a ponto de ter se entregado na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos aceitos na eternidade. Ninguém pode te roubar, ninguém pode te tomar, ninguém pode mentir, ninguém pode manipular isso, ninguém pode te dar isso, apenas Jesus. Esse é o seu relacionamento com Deus, é a oportunidade que Jesus, e apenas Jesus, pode te dar, amém?